Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. Primeiro texto. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Vamos iniciar este hino de Bíblia Fácil. Hoje vamos apresentar três textos das Sagradas Escrituras. Hoje vamos falar em particular da saúde e temos uma história verídica, uma história vivida na primeira pessoa comigo. Vamos então começar? Vamos lá! Antes de mais nada, queria dar-vos as boas-vindas e apresentar ao nosso Deus este culto racional, este culto de louvor. Para isso, vamos ajoelhar-nos aqui em oração. Querido Deus e nosso Pai, com muito tato, com muito cuidado, queremos pegar na Tua Palavra e apresentá-la, Senhor, tal qual ela está escrita. Ajuda-nos, Senhor, a ensinar. Ajuda-nos a ter a paciência. Ajuda-nos, Senhor, auxilia-nos com o Teu poder, com o Teu dom inefável do amor de Cristo, através da Tua pessoa, do Espírito Santo. Tu te peço e agradeço, no nome santo de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Não queria alongar muito neste vídeo, mas queria apresentar-vos algumas coisas bem perto de mim, que aconteceram. Gostaria agora de chamar a vossa atenção para o que eu vou vos apresentar. Vinde para mais perto de mim, vinde? Venha para mais perto de mim. Isso aí. Isso. Esteja comigo. Está em paz? Está? Está bem seguro de si mesmo? Em Cristo Jesus? Então vamos ler o primeiro texto, que se encontra nada menos do que em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12, 13 e 14. São três versículos bem rechuchudos, bem alimentados da Palavra de Deus, estudada e experimentada. Mas antes queria estudar uma história que se passou comigo há muito tempo atrás, há muito tempo. Era eu um rapazinho ainda de cabelo pretinho, negrinho. Estava eu com o meu amigo José Augusto e vínhamos de um grande acampamento que nós tínhamos feito numa igreja longe, uma igreja em Alpendurado. E vínhamos já a caminho para casa, a descer da montanha, e estávamos a quase chegar a casa. Faltava aí para aí 10 km, mas antes fizemos uma paragem para ir visitar uma pessoa que ele conhecia. E fomos atravessar a estrada, porque estávamos ainda numa estrada que era a número 222. Estão a ver que é uma estrada de longo curso, uma estrada que liga quase 200 e tal quilómetros, liga para cima da régua, lá para trás dos montes. E então nós passámos essa estrada que estava ali em Avintes e fomos ter com uma família. Mas, estranhamente, ouvimos uns ruídos que não estávamos a gostar. Uma publicidade incomodativa, às vezes, não é? E então estávamos nós a ouvir uns sons muito estranhos e era uma discussão entre marido e esposa e ninguém se deve intrometer. E o Zé Augusto disse assim: espera um bocadinho que isto vai já parar.
espera, espera. E vamos já falar com eles. Entretanto, aconteceu que aquela discussão parou. Nós não tínhamos ainda nos apresentado que estávamos ali às portas. Então, nós batemos, chamámos e eles vieram. E veio o homem, um homem muito forte, muito grande, muito grande. E então eu, pequenino, não é? Muito pequenino, que eu nunca fui grande. E o Zé Augusto também não era grande, mas também não era pequenino. E aquele homem era um matelão. E eu, um bocadito assim, o Zé Augusto não tem medo, eu também não vou ter medo. E o homem lá estava a falar com o Zé Augusto e disse o Zé Augusto: está a ver aquela pereira? Eu vou buscar a pera. Não esqueci-me da pera. E estava ali uma pereira, e estava lá uma pereira com uma pera ou duas destas. Uma pera, que isto é uma pera muito boa, muito docinha, muito saborosa, muito delicada, com muito sabor. E o Zé Augusto assim: está a ver? As pereiras não podem crescer se não estiverem ligadas à pereira. E então começou a falar de Deus. Começou a falar de Deus, das coisas de Deus. E cá está a história da pereira. Quem gostava de peras nunca se vai esquecer. Aquele homem nunca se esqueceu, de certeza, desta pera. E que não cabe aqui nesta gaveta. Estas peras são tão grandes que não cabem em qualquer sítio. Elas têm que ficar aqui pousadas num sítio sossegado. Chama-se, encontra aqui um sítio bom. Aí está aquela, aí está, pronto. Aí está. Uma pera vale mais do que 20 peras. Uma pera na nossa mão vale mais que 20 peras aí na loja, não é? Ou no outro lado, ou na casa do vizinho. Sendo uma pera na nossa mão, vale mais do que todas as peras que há no mundo. Porque ela está na nossa mão, é nossa. Então vamos lá ao texto bíblico para estudarmos um bocadinho a palavra de Deus, que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12, 13 e 14. Eu gostaria de só ler o 14 para termos tempo para falar do que está aqui. Mas depois precisarem ou precisarem de estudar todo o capítulo 5, essa é uma vossa necessidade. E rogo-vos, pois, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e os que presidam sobre vós no Senhor e vos adoestam. E os que tenhais e que vocês os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre nós, entre vós, digo. Tende paz entre vós. O versículo 14 diz: rogo-vos outra vez, rogamo-vos também, irmãos. Outra vez aqui o apóstolo Paulo fala de rogos, que é pedir com veemência, um pedido com grande força, com grande impacto. Rogo-vos também, irmãos, que adoesteis os desordeiros. Sim, há aqueles desordeiros, não é? Do rebanho. E consoleis os de pouco ânimo. Temos que animar os que têm pouco ânimo. Sustenteis os fracos. E por último, diz o texto, que é a parte que eu queria focar aqui hoje: e sejais pacientes para com todos. Aqui resumo tudo no resumo. Sejais pacientes com o pastor, com o ancião, com o diácono, com o membro, com a membra, com o avô, com a avó, com o tio, com a tia, com o primo, com a prima, com o empregado, com o patrão. Sede pacientes uns com os outros. Sede paciente comigo, eu tenho que ter paciência com vós, tenho que ter paciência com a minha esposa tem que ter paciência comigo, eu tenho que ter paciência com as minhas cunhadas têm que ter paciência comigo, os meus cunhados têm que ter paciência comigo, eu tenho que ter paciência com os meus cunhados, tenho que ter paciência com o meu sogro, o meu sogro tem que ter paciência comigo, eu tenho que ter paciência com a minha sogra tem que ter paciência comigo. Paciência, o que diz aqui?
e sejais pacientes para com todos, não é com alguns, é para com todos, com os católicos, com os adventistas. Sede pacientes com todos. Ora, a falta de paciência tem levado muita gente para fora da igreja. Ou então anda na igreja a dar trabalho. Quem não trabalha, ou quem não tem paciência dos santos, só dá trabalho. E mete-se em saralhadas, mete-se em problemas, não tem paciência para esperar um namoro. Então entra em relações sexuais antes do namoro, não tem paciência porque não gosta da comida, não tem paciência para muitas coisas. E então as pessoas impacientes o que é que fazem? Fazem mais coisas. Ou seja, fazem as coisas antes do tempo. Temos um mundo impaciente. Nós não somos do mundo. Então, o que é que temos que ter? Paciência. Paciência para ser membro adventista do sétimo dia. Ser pacientes. O que é isso, ser paciente adventista? Sabem que a igreja é um hospital onde estão lá pessoas doentes e que eu preciso de curá-las. E vocês também precisam ter paciência comigo para me curar, se alguma coisa eu fizer mal, não é? Algum erro, ou tiver um caráter imperfeito. Eu costumo dizer agora, assim, meu nobre irmão, minha nobre irmã, e eu tanto disse isto que eles até se riam, diziam assim, novos? Nós não somos novos. E eu estava a falar com pessoas de 70 anos, não é? E dizia nobres irmãos, minha nobre irmão, minha nobre irmã, digo, minha nobre irmã. Eu, nova? Não! Sim, irmã, nobre, não é nova, nobre. A nobreza, ser pacientes, porque nós somos nobres, nós somos filhos de Deus. Gostariam de continuar comigo mais um bocadinho? A importância do dia de hoje, do dia 28 desta semana, quinta-feira. Estamos quase a chegar ao fim de semana. Eu vou apontar aqui a importância dos princípios da saúde. Já vou apontar que é hoje que vamos falar, hoje aqui em casa, na meditação matinal, ou na meditação vespertina, que já vai trabalhar para amanhã, já está aqui, a importância dos princípios da saúde, que se encontra a 12 de agosto de 1986. Mas isso não me interessa se é neste livro ou naquele livro. O que me interessa é o que está escrito por Helena White. Este foi um tema apresentado por Helena White. Aqui não diz o ano, mas está no livro A Ciência do Bom Viver, página 146 a 148. Diz: se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Eu vou curar pessoas, você vai curar pessoas. A importância dos princípios da saúde. Então vamos lá à segunda parte do vídeo. Vamos lá então. Agora vamos à parte mais ativa. Já passamos à parte passiva. Agora já não é ensino. Agora são conselhos. Agora são admoestações e são recomendações do Espírito de Profecia. Já não é da Bíblia. Diriam alguns, já tem valor. Tem tanto valor, né, irmãos? Já começámos a introduzir com princípios bíblicos, com textos bíblicos. Um deles encontra-se em Marcos 16:18. Diz: se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Vamos então para a terceira parte do vídeo. Depois da história, depois da oração, depois do estudo bíblico, aí vai. Ensinando os princípios de saúde, mantendo diante do povo o grande objetivo da reforma. A grande reforma. E aqui entra também o grande reavivamento.
que seu desígnio é assegurar o mais alto desenvolvimento do corpo, a harmonia do corpo. Diz aqui, da mente e diz da alma, mas devias dizer do espírito, porque a alma quer dizer o todo. Mostrai que as leis da natureza, sendo as leis de Deus, são designadas para nosso bem, que a obediência às mesmas promove a felicidade nesta vida e contribui no preparo para a vida por vir. Levai o povo a estudar as manifestações do amor e da sabedoria de Deus nas obras da natureza. Levai também a estudar esse maravilhoso organismo que é o corpo humano e as leis que o regem. Os que percebem as evidências do amor de Deus, que compreendem alguma coisa da sabedoria e beneficência de suas leis, que o regem, e os resultados da obediência virão a considerar seus deveres e obrigações sob um ponto de vista inteiramente diverso. Portanto, em vez de olhar a observância das leis da saúde como sendo um sacrifício, que não é, ou uma abnegação, considerá-lo como em realidade é uma inestimável bênção. Eu já falei desta maravilhosa maquinaria humana, que é o corpo humano. Eu poderia dizer, sem pejo de dúvida, sem nenhuma arrogância, na minha santa humildade, que eu tenho muitas bênçãos de saúde por pertencer a esta grande organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olha, eu vou contar algumas coisas que hoje fiz, só hoje. Além de tomar banho todos os dias que tomo, um preparo e um asseio do corpo esmerado, desfazer a barba, cortar o cabelo, aparar o cabelo, tudo isso eu faço. Preparar a roupa, a minha esposa prepara a roupa, eu também ajudo. Preparar o ambiente aqui, um ambiente de estúdio, mil e uma coisas. A comida, como estão a ver, hoje foi arroz com ervilhas e querem-se rir, riam-se, mas não se vão rir de mim. Porque eu enchi o bandulho. Fiquei satisfeito. Comi 2 vezes arroz com ervilhas e de uma maneira especial que só a minha esposa pode fazer. Um dia, talvez ela me faça isso outra vez e eu então trago aqui como é que ela faz. Uma delícia! É arroz com ervilhas e croquetes de ervilhas. Que delícia! Pois com um bocadinho de broa, e se quiser com um bocadinho de alho, e se quiser com um bocadinho de raminho de loureiro, eu sei lá, tantas coisas que pode ali pôr, um bocadinho de broa, e ao fim comer umas uvinhas, ou uma perinha, ou uma laranjinha, uma macinha, ou uma maçã. É uma delícia, uma delícia. E eu empanturrei-me, quer dizer, eu fiquei satisfeito, melhor que fosse um manjar do rei. Só com essa alimentação. Depois tenho a saúde no coração, em todos os órgãos, porque bebo bastante água. Vocês notam que eu sou uma pessoa diferente. Não sou uma pessoa que gaguejo muito. Vou-vos contar uma parte porque é que eu gaguejo um bocadinho. Eu não sou culpado porque sou doente. Olha, aqui falhou. Aqui há uma publicidade que está a entrar. Mas vamos ver o que é que eles querem. Vamos ver. Olá, miúdas. Pois é, eles querem que eu faça publicidade. Querem que eu faça publicidade a coisas que eles têm para anunciar, para a gente comer. Sabem que a publicidade muitas vezes traz muitas coisas que parecem boas, mas que não são boas. Vocês gostam
destes retratos. Eu posso-vos explicar os retratos que aqui estão, que é um dia vou falar deles todos, destas pessoas todas aqui, que estão aqui, são todas da minha família, todas elas. Há aqui algumas pessoas que se repetem, pelo menos o meu pai repete-se em 2 fotografias, a minha esposa se repete em 2 fotografias, cá está a minha sogra, cá estou eu, cá está a minha mãe, e pronto, e já não vou falar mais, porque começo já a chorar, que eu sou um choramingão, não é? Quem é que tem saudades de mamãe, de papai, de pessoas queridas? Quem? Eu também tenho. E então eu agradeço também a Deus pelos meus pais. Os meus pais sempre me cuidaram muito melhor do que eu precisava ou poderia ter. Deus indicou estes meus 2 pais, os melhores do mundo. Eram católicos, a minha mãe não sabia ler, o meu pai era muito humilde, não sabia muita cultura geral, apesar que ele soubesse algumas coisas, soubesse muitas coisas que eu podia contar, muitas coisas que ele podia dizer, mas era muito calado, muito humilde. E pá, muita coisa que o meu pai foi para mim. Foi um pai diferente, sabem? Não foi um pai típico, a gente pode dizer, foi um pai maravilhoso, que me ensinou a andar de bicicleta, me ensinou a correr, a caminhar ou a falar. Não, o meu pai foi um pai, coitado, que tinha algum desgosto de sofrimento da sua infância, que ele perdeu a sua mãe quando tinha 4 anos. Isso talvez o marcasse, talvez a sua infância seja uma característica que o transformasse num caráter diferente. E como é que eu nasci? Nasci do ventre da minha mãe, não é? Já estão a ver que o Fernando Ferreira está a falar a verdade, não está? E quando eu nasci comecei logo a chorar, porque achei que este mundo era frio, eu vinha do cantinho, não é? É por isso que eu choro. E quem não chorar não é filho de boa gente. Hoje é quinta-feira, 28 de outubro de 2022. Recordo já com muita saudade, longos anos de saudade que não tenho dos meus pais. E estou a falar de saúde. E estava a falar a importância dos princípios da saúde. Não vou contar mais. Eu vou ficar por aqui. Se quiserem seguir-me no Facebook, estou lá. Se quiserem seguir-me no Instagram, não estou lá. Se quiserem seguir-me no YouTube, cá estou eu. E pronto. Muito boa noite, boa paz. E o último texto bíblico para vocês que me acompanham, que tenham uma boa paz. Eu costumo ter um texto bíblico surpresa. E hoje, como falámos de saúde, este vai ser um plano que eu tenho aqui. É a última caixa que existe na Igreja Adventista do Sétimo Dia, veio para mim. É a última, quer dizer, que eu vi. E não abri ainda. Vou abrir as palavras de Deus. Já conheço este método há mais de 40 anos que os adventistas fizeram nos Estados Unidos da América e por aí fora. Isto não é novo aqui em Portugal. Mas ia-se uma caixinha, tirava-se um cartãozinho e lia-se um versículo bíblico. E quando a pessoa estava triste ou alegre, e quando começava o dia ou fechava o dia, ele ia ler um versículo bíblico da caixinha, porque ele tinha muitos, não era só 30, aqui só tem 31. Vamos lá. Aqui o do texto diz: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Salmo 27:1. Este é o meu tutorial, o meu vídeo tutorial
que vai ficar na cabeça de todos os vídeos. Palavras de amor. O tema que eu escolhi para hoje foi a importância dos princípios da saúde. Vocês já aprenderam alguns princípios de saúde comigo? Já? Então continuem, porque tem muitos princípios de saúde. Muitos. Não serão milhões, mas que dá muitos testões, dá muita saúde. Não dá milhões de euros, nem de dólares, nem de cruzeiros, não é? Como é lá no Brasil, como é que é? Não sei como é que se diz. Rubis, dólares, ienes, que é em chinês. Mas dará uma fonte inesgotável de bênçãos no nosso corpo, na nossa mente, principalmente no nosso coração, na nossa mente, nossa percepção espiritual, e que é o nosso espírito, e no nosso intelecto, e por fim também no nosso corpo. Somos tamanhamente abençoados que eu estou grato a Deus. Querido Deus, queremos te dar graças, Senhor, pelas bênçãos de saúde. Nós passamos a cada dia vivê-las e ser um exemplo dessas bênçãos para os outros. Tudo te peço e agradeço, em nome santo de Jesus Cristo, nosso amigo Salvador. Amém. Amém, querido Pai.